Sabe como eu vou contar essa história aos meus netos? Eu vou começar a falar assim. Eu vi, eu vi guerreiros patriotas cantando, orando, lutando para que o nosso país não se transformasse em uma ditadura. Eu vi guerreiros enfrentando chuva, sol, vento, e eram milhares, milhões cantando o nosso hino Brasil afora. Eu vi, eu participei. E eu vi esses gigantes sem medo, estendendo a bandeira da nossa pátria. E por isso foram presos por querer que o nosso país continuasse livre. Ficaram meses longe dos seus filhos, pessoas que só estavam lutando pelo futuro do nosso país, da nossa nação, presos como criminosos. E enquanto isso, os verdadeiros criminosos eram soltos, um após outro. E os nossos guerreiros presos. Estes nos dão orgulho. A prisão deles gerou uma revolta tão grande, que o brasileiro passou a falar, a participar, a interagir, a exigir dos seus políticos, dos seus representantes, que fizessem justiça para que os nossos heróis fossem libertos. Todos presos como criminosos, jogados em um galpão, tratados como cães, como qualquer coisa, como o resto, sendo que o resto, a parte podre, permanecia no poder, rindo dos nossos heróis. Eu vi crianças com nossas bandeiras, pequenos heróis. Eles também foram levados, eles foram presos pela Suprema Corte, que se virou contra o povo. Um levante nunca antes visto. Um povo que se uniu, que se levantou de todas as partes do país, os 4 cantos do Brasil. Só se via as cores da nossa bandeira. Eram idosos, eram pessoas deficientes, eram bebês vestidos de verde e amarelo. Eles acreditavam que a mão amiga seria estendida e que o nosso país não iria ficar nas mãos de criminosos. Eles tinham fé. Isso despertou nessa nova geração um conceito de Brasil diferente de tudo.
que ao longo da minha vida eu não tinha visto. Eu vou contar para os meus netos essa história, sim. Eu vou mostrar essas imagens para os meus netos e vou dizer a eles que cadeirantes foram, dormiram, acamparam e ficaram mais de 60 dias esperando um socorro. E depois desse tempo todo, eles foram levados, traídos pela mão amiga. E era lindo de ver, era emocionante, uma paixão avassaladora por uma pátria linda, com um povo lindo, o melhor povo do mundo, a nação mais linda do mundo, e todos reunidos e unidos num só propósito: impedir que essa linda nação caísse em ruínas. Eu vou contar para os meus netos, sim, que eu ouvi vozes de todas as raças, credos, de todas as etnias, de todos os segmentos. Eu vi soldados bravos dando apoio, eu vi pessoas dividindo pão, eu vi pessoas dividindo as roupas de frio, cobertores. Eu vi um povo unido pela democracia. A democracia. A democracia que o nosso judiciário sentou em cima. Mas esse povo, ele não desiste fácil. É um povo guerreiro, um povo que tem história. E essa é uma história muito especial. Eu vou contar para os meus netos, claro que eu vou mostrar as vovozinhas, as criancinhas. Eu vou mostrar também os traidores, aqueles lesa pátria, aqueles que fizeram de tudo para descondenar um marginal e colocar a nossa pátria nas mãos de um criminoso e nos fazer passar vergonha mundo afora, porque o mundo inteiro acompanhou, o mundo inteiro acompanhou, o Brasil todo na rua, o verde e o amarelo. É a coisa mais linda de se ver. A coisa mais linda de se ver. E se uniram e foram para Brasília e encheram Brasília. Mas o sistema, com medo desse gigante despertado, ele armou para derrubar. Ele deu um golpe, armando
para os nossos heróis. Muitos deles tiveram que fugir, se exilar. Muitos deles, nesse momento, ainda continua preso, sem saber o que crime cometeu. O nosso judiciário rasgou a nossa Constituição, a Carta Magna, que Ulisses Guimarães dizia que aquele que não a cumprisse mereceria a morte. Mas aí eles tiraram, eles fizeram um manejo e retirou essa parte da Constituição, porque eles já queriam, eles já tinham planos escusos. Ai, eu vi e eu vou contar para os meus netos que o Brasil passou 3 meses vestido de verde e amarelo. Eu vou contar para os meus netos o que eu vi, o que eu senti. Eu vou contar. E eu sei que também você vai contar. Nós temos história para contar. E os nossos heróis não foram presos em vão. Nós continuaremos a luta. Eles não colocarão o plano deles em ação. Porque estamos unidos, continuamos, permanecemos unidos num só propósito: salvar o nosso país do comunismo.